Abre sua Bíblia no Salmo 23 e nós vamos ler aqui o Salmo 23, que esse salmo é muito legal mesmo. E tem muita coisa massa aqui. Então vamos lá. Salmo 23. Todo mundo abriu? Salmo 23. Vamos lá. Vou esperar que tem uma galera abrindo ainda, né? Que a gente veio trazer a Bíblia, então tem que dar um tempo para a galera abrir também, né, mano? Vamos lá. Todo mundo abriu? Bora. Salmo 23. Nós vamos ler os 6 versículos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e guia-me pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Eu estou lendo na transformadora, viu? Mas às vezes você está lendo numa versão diferente, tá? Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, ou talvez na sua Bíblia está escrito pelo vale da sombra da morte, não terei medo, ou não temerei mal algum, porque tu estás ao meu lado, a tua vara e o teu cajado me protegem ou me consolam. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, e certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei para sempre na casa do Senhor. Dá um amém, um aleluia, um glória a Deus, porque esse salmo é uma coisa maravilhosa. Olha só, presta atenção. Eu acho engraçado, porque eu estou com o computador aqui, mas eu acho que eu nem vou usar muito, mas é doido, porque esses dias um amigo meu falou assim para mim: Davi, você tá usando muito, está lendo muito versículo, mano, quando você está pregando. Você tem que ler menos versículos, está usando muito texto. Eu falei assim, mano, eu vou usar o quê se eu não for ler o texto, se eu não for ler a Bíblia? Eu vou pregar o quê para os adolescentes, cara? A gente está aqui só para ler a Bíblia. E só para falar daquilo que a Bíblia nos diz, porque a Bíblia é a revelação de Deus e a revelação de Jesus para nós. Então tem um negócio para te falar que é o seguinte: se você prestar atenção na pregação hoje e aplicar isso na sua vida, a sua vida vai ser transformada. Não é porque eu estou falando, não é porque, nossa, olha, o Davi vai pregar o sermão da vida, não. É simplesmente porque hoje nós só vamos ler a Bíblia. Nós vamos ver o que a Bíblia tem para nos dizer. E quando você deixa a palavra de Deus entrar no seu coração, na sua mente e te transformar, a sua vida nunca mais é a mesma. Porque isso aqui é o próprio Deus falando. Então, é muito doido, porque todo mundo já ouviu esse Salmo 23, crente e não crente. Todo mundo já ouviu, porque esse salmo é muito conhecido. O povo brasileiro é um povo que tem muita superstição, não é verdade? Então, às vezes, você foi na casa de alguém, num escritório, sei lá, e você viu a Bíblia aberta. E talvez essa Bíblia estava aberta ou no Salmo 91 ou no Salmo 23, não é verdade? E aí essa Bíblia estava aberta lá. E aí o argumento da galera que deixa essa Bíblia aberta é do tipo, não, a Bíblia está aberta porque tem que ficar a Bíblia aberta aqui no Salmo 23, que é para guardar a minha casa, que é para guardar a minha vida, amém. Não é verdade? Salmo 91, Salmo da segurança, glória a Deus. Não é verdade? E aí fica lá. Só que Jesus falou um negócio muito interessante lá no livro de João, que ele fala assim, ó, que se as palavras dele permanecerem em nós, a gente poderia pedir qualquer coisa e esse pedido seria concedido. Agora, Jesus fala que a palavra tinha que permanecer em nós, e não a palavra impressa no papel, aberta numa mesa, e aí ali ela vai surtir efeito, porque significa simplesmente um papel na mesa. A palavra simplesmente aberta não vai surtir efeito. A palavra tem que ser lida, ela tem que ser estudada, o Espírito Santo revela ela para você, ela entra no seu coração, e a sua vida é transformada, e aquilo que você pede para Jesus te é concedido. Então a palavra de Deus, o Salmo 23, não é simplesmente uma mandinga brasileira de você deixar a Bíblia aberta lá em cima da mesa e agora eu estou protegido porque o Salmo está aberto. Não, você tem que ler e conhecer. Quando eu era mais novo, na igreja, tinha um negócio chamado Escola Bíblica Dominical. Agora a gente mudou o nome para Escola de Líderes, onde você vai lá e estuda a Bíblia e tal. É basicamente a mesma coisa, mas na época era EBD e o sistema era um pouco diferente, não é verdade? E um dos primeiros textos que o pessoal, quando se convertia, aprendia na EBD, era o Salmo 23. Aprendia logo de cara João 3,16, mas depois eles aprendiam o Salmo 23. Não é? Tinha que saber, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, aleluia. E esse salmo é muito massa.
Porque esse salmo, ele foi escrito por um cara que se chamava Davi. E o Davi, que escreveu esse salmo, ele foi rei de Israel. Mas antes dele ser rei, ele era pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do pai dele. E olha só que massa, ele cuidava das ovelhas do pai dele, e por causa que ele cuidava, ele sabia muito essa questão do pastoreio, do campo, do cuidar das ovelhas. Ele sabia demais, ele entendia daquilo que ele estava falando. E esse salmo, o Salmo 23, os 6 versículos, eles são todos escritos nessa linguagem. Na linguagem do pastor, na linguagem do pastoreio. Era um cara que sabia o que estava falando, porque veio do campo e foi para dentro de um palácio. Então ele sabia do que ele estava falando. E esse salmo, ele tem muito a dizer para a nossa vida hoje. Então a minha pregação hoje ela é bem curta, bem rápida e bem objetiva. Então vem comigo, presta atenção, que vai ser muito legal. Versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A primeira coisa aqui que esse salmo está falando é o quê? O Senhor Deus, o Senhor Criador de todas as coisas, Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Se você tivesse que escolher uma palavra desse primeiro versículo aqui, qual palavra você escolheria para ser a mais importante? Fala aí. Pastor? Quem fala, vota pastor, levanta a mão. Tem alguém ouvindo o que eu estou pregando, pelo amor de Deus, ou eu estou... Se você tivesse que escolher uma palavra aqui para ser a palavra mais importante desse versículo, qual palavra você escolheria? Senhor? Quem acha Senhor, levanta a mão. Quem acha pastor, levanta a mão. Beleza. Na nossa votação, Senhor ganhou. E se eu te disser que não é nenhuma das duas, você acredita em mim? Para mim, a palavra mais importante desse versículo aqui, sabe qual que é? Nada. Sabe por que nada? Porque está dizendo que Deus é o nosso pastor e que nada, absolutamente nada vai faltar na minha e na sua vida. Está dizendo que Deus é o Deus que supre as nossas necessidades. Nada vai nos faltar. Nada. A gente tem que começar a ler a Bíblia e começar a crer naquilo que a Bíblia diz, como ela diz, e não ficar fantasiando um monte de coisa. A Bíblia diz que nada vai nos faltar. Então Deus é o Deus que supre as nossas necessidades. Então, aqui Davi está apresentando nós mesmos, na verdade, como as ovelhinhas, e Deus, o Criador de todas as coisas, como o nosso pastor. E o pastor, o bom pastor, é por isso que esse salmo fica conhecido como o Salmo do Bom Pastor, não é verdade? Porque Deus não deixa nada faltar. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, Ele honra o seu nome. Olha só que legal. Aqui o pastor está caminhando. E ele está guiando o rebanho. Ele está guiando a ovelha. E aí, ele leva a ovelha a um lugar onde o pasto está verdinho, e as ovelhas vão ali se alimentar, e comer uma graminha verde suave, e tem um riacho de águas tranquilas. Então a cena que vem na minha mente é um riozinho correndo, água transparente, uma colinazinha e tal, a grama verde, o sol bonitão, e as ovelhas ali tranquilas, e o pastor suave encostado numa árvore, pensando na vida. É isso, porque Deus nos guia para esse lugar de tranquilidade. Deus nos leva para esse lugar de paz. A ovelha, ela tem um lugar de paz, você tem paz na sua vida, porque Deus, o Pai, o Senhor, o nosso pastor, te proporciona essa paz. Deus te leva para um lugar de paz. É da vontade de Deus que a gente viva em paz. Lá em Colossenses você vai ver que Deus, Paulo escreveu assim, que a gente foi chamado para viver em paz. Colossenses capítulo 3. Nós fomos chamados para viver em paz. Então Deus nos leva para esse lugar. Então Deus é o Deus que supre as nossas necessidades, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que Deus nos guia para esses caminhos, assim. É muito legal. Se a gente for começar a linkar, a gente pode linkar, por exemplo, lá com Mateus 6, quando Jesus fala lá no Sermão do Monte que a gente não precisa se preocupar com aquilo que a gente vai vestir, a gente não precisa se preocupar com aquilo que a gente vai comer. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós como ovelha, tudo que a gente tem que fazer é seguir o pastor.
Tudo que a gente tem que fazer é seguir o Senhor nosso Deus. Tudo que a gente tem que fazer é confiar e buscar as coisas do reino. E todo o resto vai ser acrescentado. E olha só que legal. Renova minhas forças. Se você está muito cansado de uma caminhada e você para num lugar que tem água fresca e comida para você comer, você tem as suas forças renovadas. Estou certo ou estou errado? Você tem suas forças renovadas. Você está numa caminhada com o seu pastor, você para, dá uma descansada, bebe uma água gelada, come uma parada, dá uma forrada na barriga, tira um cochilo, meia hora, estou bem. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Isso significa que Deus guia os nossos passos, Deus guia a nossa vida em justiça. A ovelha de Deus, o filho, o servo, aquele que segue os passos do pastor, Deus o guia em justiça. Está entendendo? Deus guia os seus passos, Deus quer que você ande em justiça, Deus quer que você tenha uma vida justa perante as pessoas. É Deus que faz isso, tudo que a gente tem que fazer é seguir o pastor. E assim Ele honra o seu nome, porque a gente sabe que Deus faz as coisas para que Ele mesmo seja glorificado. E a gente sabe que você e eu, nós estamos aqui para glorificar o nome de Deus. Tudo que a gente faz, qualquer coisa que a gente faz tem que ser feito para a glória de Deus. Não é isso que a palavra de Deus fala? Quer comais, quer bebais ou fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que a gente faz tem que ser para a glória de Deus. Só lhe deu glória, se você gosta de teologia. Tudo é para a glória de Deus. Mas aí, dá uma virada aqui no Salmo. O Salmo dá uma viradinha. E acontece um negócio muito massa. Porque de uma cena que a gente está no riacho, de boa, graminha verde tranquila, a água correndo, olha onde a gente vai parar. Mesmo quando eu andar pelo vale escuro da morte, ou pelo vale da sombra da morte, talvez esteja na sua Bíblia. Não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Isso aqui é muito massa. Aqui o Salmo dá uma virada. Olha só que doido, a gente estava lá, de boa, na beira do riacho, suave, e de repente a gente está no vale da sombra da morte. Meu Deus, que lugar apavorante. Não é? Para pensar, eu estou no vale da sombra da morte, eu estou no vale escuro da morte. Que lugar é esse que eu estou passando? Às vezes a gente está passando por alguns momentos difíceis na nossa vida. Às vezes a gente está enfrentando alguns problemas na nossa casa, às vezes a gente está enfrentando alguns problemas com os nossos pais, às vezes algum problema de saúde, às vezes alguma coisa está acontecendo e a gente não entende. E talvez a gente possa olhar para esse salmo e encontrar uma resposta. Porque na caminhada, o pastor em nenhum momento abandona a ovelha. Ainda que eu passe pelo vale, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Olha só que legal. A gente pode entender duas coisas aqui. A primeira, se a gente for parar no vale, o pastor está com a gente, o pastor vai nos cuidar. Mas a segunda, que eu gosto bastante de pensar assim, pode ter sido o próprio pastor que nos guiou por esse vale. Às vezes o caminho é difícil e às vezes a gente precisa passar por algumas coisas, por algumas dificuldades da vida, para a gente entender quem é Deus, para a gente se aproximar de Deus, para a gente amadurecer a nossa fé. Existe uma ilusão de que vem para a igreja, vem ser crente, e tudo vai ficar de boa. Os seus problemas acabaram, porque agora Jesus está na sua vida. E isso não é verdade, porque o próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Então a gente vai enfrentar problema da vida normal. A diferença é que agora, quando a gente concluir a nossa caminhada, a gente não vai morrer, mas a gente vai ter a vida eterna. Mas agora os problemas da vida e as coisas que vão acontecendo, essas coisas vão acontecer com todo mundo. Acontece com crente e acontece com não crente. É o vale da sombra da morte. E a gente está passando pelo vale, o pastor está passando com a gente. Eu dei um exemplo, eu não lembro se foi na pregação, eu não lembro onde que eu dei esse exemplo agora, estou tentando lembrar, mas enfim, era uma parada mais ou menos assim. Eu estava conversando com a Jamila e a gente estava lembrando como os nossos pais fizeram para a gente aprender a andar de bicicleta. E era uma técnica muito parecida. Eu não sei se os pais ainda fazem isso, mas quando eu aprendi a andar de bicicleta foi mais ou menos assim. A minha bicicleta tinha rodinha, o meu pai tirou as duas rodinhas da minha bicicleta e me botou para andar. E ele segurava o banco enquanto eu pedalava.
E ele estava segurando. Só que num determinado momento, eu estava tão concentrado pedalando, e meu pai percebia que ele poderia soltar, que eu ia continuar pedalando. Então meu pai soltava. Só que ele sabia que eu não tinha aprendido ainda, que eu tinha que frear. Então a qualquer momento ou eu ia bater ou eu ia cair. E meu pai tinha plena consciência de que isso estava acontecendo. Plena consciência que eu ia cair, ralar o joelho, bater o braço em algum lugar. Meu pai sabia disso, mas o meu pai soltava o banco mesmo assim. Por que meu pai soltava o banco? Porque eu tinha que aprender. Se meu pai nunca soltasse aquele banco, eu nunca ia andar de bicicleta até hoje. E às vezes a gente não entende, e a gente olha e fala assim, nossa, que crueldade com a criança, vai soltar o banco, o moleque vai cair, se estrupiar inteiro. Não, ele está aprendendo. Foi assim que eu aprendi a andar de bicicleta. Às vezes, Deus é tipo o meu pai me ensinando a andar de bicicleta. Tem hora que ele solta o banco que a gente está pedalando, e ele sabe que a gente vai cair, ralar o cotovelo ou o joelho. Mas a vida segue, porque Deus está fazendo isso para que a gente aprenda algo e para que a gente cresça. Para que a gente cresça, e crescer muitas vezes dói. Crescer não é uma coisa muito confortável. Amadurecer na fé, amadurecer como cristão, amadurecer como pessoa, dói um pouquinho. Não é uma coisa muito confortável, mas Deus está com a gente. Então, ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, nós não vamos ter medo nenhum, porque Deus está conosco, o próprio Deus, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que te criou, o Deus que criou a terra, o Deus que criou os mares, o Deus que criou o céu, o próprio Deus está com você. Isso é muito legal. E eu gosto da próxima parte aqui, ó. Tua vara e teu cajado me protegem. Ou, tua vara e teu cajado me consolam. E aqui existe uma interpretação errada aqui, que muita gente faz, que é o quê? Que como tem a palavra consolam, o pessoal pensa em consolo e pensa no carinho, um abraço e tal. E está falando, a vara e o cajado consola, não é verdade? Agora, você já imaginou um pastor de ovelha acariciando a sua ovelha com um pedaço de madeira? Não faz sentido. Sabe por quê? Porque não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu gosto da NVT porque ela fala, a tua vara e o teu cajado me protegem. Porque isso aqui é o seguinte, a gente está no vale da sombra da morte. A gente está passando pelo vale, a gente está passando por um momento difícil, a gente está passando por um momento de perigo, mas o pastor está atento. O Davi, que escreveu esse salmo aqui, sabia muito disso, porque uma vez ele teve que matar um urso para proteger as ovelhas do pai dele, e outra vez ele teve que matar um leão. Então ele sabia que a vara, ele sabia que o cajado que protege, o cajado que traz consolo para a ovelha, era o cajado da proteção. Era o cajado de que se alguma coisa ameaçar atacar as minhas ovelhas, eu vou lá e protejo com o meu cajado. Era isso que o Davi estava falando. E o que está acontecendo aqui é exatamente o seguinte, nós somos as ovelhas. E a ovelha é um bicho completamente indefeso. O que uma ovelha vai fazer se um lobo for para cima dela, se um leão for para cima dela, se um urso for para cima dela? Ela não vai fazer absolutamente nada. Mas quem tem a capacidade de proteção? O pastor, porque o pastor tem o cajado, porque o pastor sabe se defender. Quem é o nosso pastor? É o Senhor. Isso significa que qualquer mal, qualquer coisa que tentar contra a sua vida, Deus te protege e Deus te cobre. A vara e o cajado te protegem e te consolam, porque Deus está com você. Nenhum mal tem poder sobre a sua vida. É isso que esse texto está falando. É isso que o Davi está falando aqui. E o Davi tinha experiência disso, porque ele já tinha matado urso e leão, cara. E matar um urso e um leão, com certeza, não foi uma tarefa fácil. Qualquer coisa. Eu conversei com um garoto essa semana. E ele falou assim para mim, Davi, eu estou tendo muita dificuldade para dormir, cara. Eu vou dormir e me dá um medo, um negócio, eu não consigo dormir de luz apagada. E eu fico com medo, cara, e tal. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Se alguma coisa semelhante já aconteceu ou acontece com você, repreende esse negócio em nome de Jesus, porque você é filho de Deus e você é ovelha do pastor que cuida de você e que te protege. E a Bíblia diz que Deus envia anjos para fazer a nossa segurança, cara. Então, você foi chamado, como a gente disse, para viver em paz e para descansar. E ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte,
não vai ter medo de nada, porque o Senhor está com você. A dificuldade é uma coisa que ela faz parte da vida. A adversidade é uma coisa que sempre vai acontecer. Mas Deus nunca te abandona. Deus nunca te abandona. Deus nunca deixa de estar com você. Então, quando a gente compreende isso, quando a gente entende isso, a gente passa a viver uma vida muito mais tranquila, uma vida muito mais em paz. Porque tem aquele crente que sempre tem medo do capeta, não é verdade? Agora eu estou falando para crente. Se você é visitante, talvez você não tenha muito contato com essa linguagem. Mas tem o crente, aquele crente chato que tem medo do capeta. E o tempo todo é aquele crente que você fala assim, tá tudo bem? Ele fala assim, meu irmão, estou numa batalha. Meu irmão, eu estou numa luta, está uma guerra. Rapaz, o capeta está furioso, mas o capeta está furioso o tempo todo, e ele vai continuar furioso amanhã e depois de amanhã, e ele vai viver a eternidade furioso, porque ele vai ser lançado num lago de fogo, brother. A questão é que você não nasceu, não foi criado para viver com medo, porque você tem o pastor que te protege. Então chega desse negócio de crente que o tempo todo está na batalha, velho. Chega disso. Chega desse negócio de crente viver com medo do capeta, de crente viver apavorado. Cara, deixa eu te falar uma coisa, o diabo já foi vencido lá na cruz, Jesus Cristo venceu tudo, cara. Esse negócio de batalha espiritual tem uns 3 pés atrás com isso, sabe por quê? Porque no nome de Jesus, mano, o capeta tem que correr, velho. Não tem essa. Não tem conversa, ele já foi vencido na cruz. Então não tem esse negócio de batalha, porque a batalha quem travou foi Jesus, por mim e por você. A gente não tem que travar mais nenhuma batalha. A gente só tem que expulsar na autoridade que Jesus te concedeu. É isso, velho. Já está vencido. Mas vamos voltar aqui. E a gente chega numa próxima parte que eu gosto muito, que é, preparas um banquete, talvez na sua Bíblia tenha sido, preparas uma mesa para mim, na presença de meus inimigos. Olha só que legal. A galera, muitas vezes interpreta isso aqui como, olha, eu vou passar por luta, o povo vai falar mal de mim, Renatão, a galera vai ficar me zoando, vai fazer bullying comigo, mas um dia, o dia da vingança chegará, o dia que o Senhor vai preparar uma mesa, um banquete, na frente de todo mundo que zoou, e eu vou sambar na cara das inimigas de salto 15. Não é? Lacrou, não é a galera da lacração? Agora está na moda esse negócio de lacrou. Doeu minha perna aqui agora. É que eu machuquei jogando bola, gente. Ai. Não é? Lacrou, preparas uma mesa na frente dos meus inimigos. Olha só, galera mais pentecostal, minha vitória vai ter sabor de mel. O povo conhece, né? Tá tudo errado. Sabe por quê? Tudo errado. Olha só que legal. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. A gente pode entender o texto desse jeito como o Senhor honrando alguém na frente dos inimigos? Pode. Mas eu gosto de um outro lado desse texto. Porque como a gente falou, o texto é todo escrito em linguagem de um pastor. Em linguagem de um pastor. E quem me ensinou isso aqui foi um amigo meu, um grande amigo meu, chamado Yuri Breder, um dos caras mais brilhantes que eu conheço. Preparas um banquete, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Pensa bem, a gente está numa caminhada. Nós somos as ovelhas, e o pastor está caminhando com a gente. E a caminhada é a nossa vida. Em determinado momento a gente vai sentir fome, e a gente vai ter que parar para comer. E essa cena aqui é mais ou menos assim, imagina um campo, onde as ovelhas estão comendo. Mas, ao redor, tem um monte de predador. Ao redor pode ter leões, pode ter urso, pode ter lobo, pode ter qualquer animal que quer avançar em cima das ovelhas. A mesa está posta. E os inimigos estão todos vendo. Deus preparou o banquete, mas a ovelha come de forma tranquila, porque ela sabe que o inimigo não pode fazer nada, porque existe o pastor que guarda e protege. É a sequência do texto anterior. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, é simplesmente a gente vivendo a nossa vida normal. E como o crente da batalha fala, o capeta está furioso, ele vai continuar furioso, mas ele não pode encostar um dedo em você, porque aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Então, é isso que esse texto está dizendo. O mal é sempre iminente, mas a nossa proteção é 24 horas por dia, 7 dias por semana, velho. E a gente está tranquilo, a gente está na segurança, porque Deus está conosco. Unges minha cabeça
com óleo. Isso aqui é muito legal. Porque o óleo naquela época, além de ser usado realmente para ungir, para honrar, e, por exemplo, no Velho Testamento representava um enchimento da pessoa, quando, por exemplo, Davi foi ungido rei, ele recebeu do Espírito do Senhor ali naquele ato da galera jogar óleo na cabeça e tal, mas isso aí acontecia mesmo no Velho Testamento. Mas também tem um outro lado que é o seguinte, o óleo era um negócio medicinal. O óleo era um negócio que era usado para tratar a ferida. E a ovelha, ela é um bicho teimoso, entendeu? A ovelha é um bicho bem teimoso. E a galera manja mais do que eu aí, sabe disso, que a ovelha também não é dos bichos mais inteligentes que a gente tem aí no reino animal, né? E a ovelha, que no caso sou eu e você. E a gente é teimoso mesmo. E muitas vezes, sabe o que a gente faz? A gente dá cabeçada onde não deve. Muitas vezes a gente toma um monte de atitude errada. A gente faz um monte de besteira. E aí depois a gente fica cheio de ferido, cheio de machucado. E isso aqui é o bom pastor ungindo a nossa cabeça com óleo e tratando as nossas feridas. Tratando das cabeçadas que a gente deu, das coisas erradas que a gente fez, arrumando a nossa bagunça e as feridas que a gente causou em nós mesmos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Deus é o Deus que nos abençoa, mas Ele não nos abençoa pouquinho. Deus não é um Deus de miséria. Miséria não combina com Deus. Deus é o Deus da abundância. Deus enche o seu copo até transbordar. Deus, Ele te enche até transbordar. Deus, Ele te abençoa até transbordar. E Deus quer que você transborde da presença dEle dia após dia, porque Deus não é o Deus que dá pouquinho. E aqui eu não estou falando da galera do Evangelho da Prosperidade, dos caras lá da televisão, que fala, então agora você veio para a igreja, você vai enriquecer, aleluia. Não, eu estou falando de bênçãos, estou falando de dons espirituais, estou falando de presença de Deus. Você vai ser cheio de Deus e você vai transbordar, porque Deus não é o Deus de miséria, mas Deus é o Deus que te enche e faz o seu cálice transbordar. E aí a gente chegando no final, certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Olha só que legal. A caminhada chegou onde a gente tinha que passar. A gente chegou... Nossa, eu me confundi agora. A caminhada chegou onde a gente tinha que chegar. A gente passou pelo riachinho, tomamos uma água, relaxamos, passamos por um lugar um pouco perigoso, tal, e agora chegamos onde a gente vai habitar na casa do Senhor todos os dias. Isso aqui nada mais é do que um apontamento para a nossa vida eterna, quando a gente vai habitar na casa de Deus para todo o sempre, quando a gente vai estar em unidade com Deus para sempre, porque a ovelha vai viver para sempre em harmonia na companhia do seu pastor. Você foi chamado para viver a eternidade com Jesus, a eternidade com Deus, e não longe dele. E esse salmo está apontando exatamente para a vida eterna. Esse salmo é um convite para você. Porque às vezes você pode estar passando por um monte de momento difícil. Às vezes você pode estar se sentindo como uma ovelha desgarrada fora do rebanho. A gente está falando sobre proteção, a gente está falando sobre segurança, a gente está falando sobre o Deus que guarda as ovelhas, e pode ser que você esteja sentindo completamente o oposto disso na sua vida. Davi, mas eu não estou me sentindo protegido. Eu não estou me sentindo guardado. Eu estou me sentindo muito vulnerável. Parece que toda hora eu estou correndo perigo de alguma coisa. Parece que toda hora eu estou triste. Parece que eu não tenho essa paz. Parece que eu não tenho esse descanso. Sabe por que isso está acontecendo? Que provavelmente você ainda está tentando ser uma ovelha fora do rebanho. Porque provavelmente você está tentando andar longe do cajado do pastor que te protege. Mas existe um convite para você hoje. E o convite é, vem fazer parte do rebanho. Vem fazer parte, vem estar debaixo da proteção do pastor. Deixa que esse pastor supra as suas necessidades, porque ele diz que nada vai faltar na sua vida. Então creia nessa palavra. Existe esse convite para você hoje. Você pode continuar querendo viver a vida da forma como você quiser, e você vai colher os frutos das suas escolhas. Ou você pode querer, não, eu estou afim mesmo. Eu quero viver essa parada. Eu quero ser uma ovelha que o pastor protege, entendeu? O pastor garante a minha parada. Eu não preciso me preocupar com nada. Eu estou debaixo do pastor. Eu vou seguir os passos do pastor. Eu vou seguir os passos do meu Senhor. Eu vou seguir aquilo que a palavra me diz e eu vou confiar. Porque a ovelha, ela não precisa saber para onde ela está indo.
Ela só precisa seguir o pastor. E ela confia que o pastor vai levar ela para um lugar tranquilo. E que na nossa vida tem que ser dessa mesma forma. A gente precisa aprender a confiar em Deus. A gente precisa aprender a confiar em Jesus. Existe um negócio nosso mesmo, isso é da nossa velha natureza, que tudo a gente quer fazer por nós mesmos. E a gente acha que a gente tem que ter o controle de tudo. E a gente acha que a gente tem que controlar a nossa vida 100%. E eu tenho que ter controle daquilo que eu vou fazer e dos meus passos. E eu tenho que ter toda a minha vida calculada. E deixa eu te falar uma coisa. Hoje existe um convite para você. E esse convite é para que você entregue os seus planos, entregue os seus sonhos, entregue esse controle na mão do pastor. Deixa que o pastor, deixa que Deus cuida de você. Deixa Deus cuidar dos seus sonhos. Deixa Deus cuidar da sua vida. Deixa Deus te guiar nessa caminhada. Porque senão você vai passar por esses lugares que a gente falou que vai passar, só que você não vai poder contar com a proteção do pastor. Fica de pé no seu lugar. Deus te ama muito. Muito mesmo. E você não está aqui à toa, você não veio aqui por acaso, você não veio aqui porque, hoje é sexta e é feriado e eu estou de boa. Não, foi Deus que te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui com um propósito, para ouvir essa mensagem. A gente só leu a Bíblia. É muito interessante que quando a gente lê a Bíblia e quando a gente entende o que a Bíblia está nos dizendo, a nossa vida muda. Eu tenho certeza que você nunca mais vai olhar para esse salmo igual o pessoal da superstição que deixa o salmo aberto lá. Mas você vai entender a profundidade do cuidado de Deus para a sua vida. Você vai entender realmente o bom pastor e vai entender que você é uma ovelha. Se você estava se sentindo assim meio que fora do rebanho, se você estava se sentindo meio deslocado, se você estava se sentindo vulnerável, sem proteção, ou se você compreendeu a mensagem e quer fazer parte disso, eu quero que agora você abaixe sua cabeça, feche seus olhos, que nós vamos orar. Como eu falei, a mensagem hoje é simples, rápida, objetiva. Mas ela pode entrar no seu coração e te transformar. Deixa Jesus te transformar. Deixa Jesus mudar a sua vida. Deixa o pastor cuidar de você. Às vezes você andou dando um monte de cabeçada em um monte de lugar. Deixa o pastor passar remédio na sua cabeça, nas suas feridas. Deixa o pastor guiar os seus passos. Feche os seus olhos agora e começa a orar. Começa a falar: Deus, eu quero ser parte do rebanho. Eu quero mesmo essa proteção. Eu quero que o Senhor me guie. Eu quero que o Senhor cuide de mim. Eu não quero mais andar como uma ovelha desgarrada. Começa a orar. Começa a falar com Deus. Começa a falar: Deus, eu estou me sentindo desprotegido, vulnerável, mas eu quero que o Senhor me proteja, quero que o Senhor cuide de mim, quero que o Senhor esteja comigo. Começa a falar com Deus agora.